Certo, meus amores, então vamos aqui encerrar, né, esse assunto de história da leitura e da escrita como práticas socioculturais aqui nesse vídeo, tá bom? A nossa terceira e última aula a respeito desse assunto. Então, vamos aqui para o nosso próximo slide, né? Esse estava na aula anterior, a gente finalizou nesse slide que diz que para a compreensão plena da leitura é necessário acionar também o conhecimento de mundo que ativará o repertório de informações e inferências do leitor, né? Então, como eu disse para vocês na última aula, o conhecimento de mundo ou conhecimento prévio, ele pode ser adquirido formalmente ou informalmente nas experiências cotidianas e nas práticas sociais. Então, esse recurso é quase sempre ativado quando é essencial na compreensão de um texto, pois, ao ativar a memória, as informações relevantes ao assunto, a partir de elementos formais fornecidos no texto, ativam as partes de um quebra-cabeça que transformará a leitura em uma atividade de procura, significados e sentidos pelo leitor, tá? Então, vamos para o nosso próximo slide. Objetivos da leitura. Como está aí no slide para vocês, além dos conhecimentos anteriores citados, é fundamental que sejam propostos objetivos ao aluno para direcionar a leitura de um texto. Das atividades relevantes para a compreensão e produção dos textos, se faz necessário estabelecer critérios que venham intervir de forma eficaz no processo de compreensão e produção dos gêneros textuais, tá? Então, as práticas em sala de aula devem encontrar caminhos para simultaneamente não cercear o prazer da leitura, né? Não acabar com esse prazer de ler, mas planejar objetivos de leitura que levem a construir significados adequados à ação de ler, compreender e entender o que se lê, para que se lê e quais objetivos desejam com a leitura. Então, é preciso que o estudante ele comece a ler tendo ideia de onde quer chegar, né, com a sua leitura, tá bom? O objetivo, onde ele quer chegar. Vamos para o próximo slide. As estratégias de leitura são os meios que os leitores utilizam para atingir a compreensão de um texto. Segundo Gonçalves, essas estratégias incluem as capacidades de determinar as ideias principais do texto, sumariar a informação contida no texto, efetuar inferências sobre o texto e gerar questões sobre os conteúdos do texto e monitorar a compreensão, que é a metacognição, tá bom? Então, a capacidade de reconhecer e determinar o que é essencial e o que é detalhe dentro de um texto são muito importantes para a compreensão e auxilia na memorização das informações contidas no texto. O leitor que possui essa habilidade analisa o texto minuciosamente, relendo trechos que não foram compreendidos ou retornando alguns períodos para compreender melhor o que está escrito. Ou seja, o leitor coordena o ritmo de leitura da melhor forma para preencher suas lacunas de conhecimento. Passando aqui para o nosso próximo slide, nós temos que sumariar a informação contida no texto. Outra estratégia essencial utilizada na leitura é resumir as informações contidas em um texto, seja na forma verbal ou escrita,
A realização de uma síntese coerente caracteriza um bom leitor, uma vez que exige a capacidade de exclusão de algumas informações desnecessárias e de substituição por termos mais abrangentes, tá? Efetuar inferências sobre o texto. Já a capacidade de inferir sobre aspectos do texto é a melhor forma de avaliar se uma pessoa compreendeu o que leu. Então, por exemplo, ao ler um jornal, um artigo de opinião, fazemos inferências acerca das razões pelas quais o autor escreveu o artigo, porque o publicou naquele jornal e não em outro, porque defendeu certos argumentos, porque evocou uns fatos, porque ele focou em alguns fatos e deixou outros omissos, tá? Então, nós fazemos tais inferências, tais perguntas, a partir de conhecimentos e crenças que entendemos serem relevantes, que entendemos serem importantes, tá bom? Vamos aqui para o nosso slide. A inferência sobre um texto envolve os leitores emocionalmente, ou seja, é influenciada pelos conhecimentos prévios que o leitor tem sobre um assunto. Portanto, a leitura de jornais destaca-se como um excelente método de despertar o pensamento crítico nos alunos, principalmente no ensino médio. Gerar questões sobre os conteúdos do texto. Outra estratégia que estimula a participação dos alunos, segundo a autora, é a fomentação de questões a respeito do texto, o que aguça a curiosidade dos jovens para aprofundar o assunto discutido. Então, eles devem ser estimulados, gente, a refletirem criticamente sobre diversos aspectos do texto, sobre o conteúdo, o estilo de linguagem, a intenção do autor, entre outros, tá bom? Então, estabelecer relações entre o que leram, o seu conhecimento prévio e formar seu próprio ponto de vista a respeito daquele texto, tá bom? E a outra estratégia que a gente tem é monitorar a compreensão, que é a metacognição. A compreensão da leitura pode ser determinada por vários fatores e processos que estão diretamente ligados aos objetivos do leitor e ao gênero textual selecionado. As estratégias envolvidas nas leituras de textos acionam mecanismos de interesses do leitor, ou seja, a capacidade de estabelecer objetivos na leitura é considerada uma estratégia metacognitiva, isto é, uma estratégia de controle e regulamento do próprio conhecimento, tá? Então, o conhecimento metacognitivo, gente, usado pelo leitor, desenvolve-se com o passar dos anos, pois implica reflexões sobre o próprio conhecimento, impulsionando um avanço sobre o próprio saber. Isso significa que as estratégias são adequadas às necessidades e momentos de leitura, tá bom? O leitor, então, formula através de pistas fornecidas pelo próprio texto hipóteses de leitura que deverão ser confirmadas, refutadas ou reformuladas no decorrer da leitura. De acordo com essa concepção, tem-se a leitura como interação entre o leitor e o texto, tá bom? Então, a gente encerra aqui nesse vídeo a nossa
terceira aula, né, que diz respeito à história da leitura e da escrita como práticas socioculturais. Então, vamos partir agora para um outro momento da nossa disciplina, tá bom?